casar com outra, comete adultério. A mesma coisa da parte B de Lucas. Agora, da parte A de Lucas. Na B, vai ter um adendo. Olha lá. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então ele está dizendo aqui já dos dois sexos. Primeiro, porque a Bíblia toda sempre fala que o homem que repudia. Aqui está dizendo tanto o homem quanto a mulher, se repudiar e casar, cometem adultério. Então disse lá, ó, qualquer homem que deixar sua mulher casar com outra, adultera. Tá igual em Lucas. Só que no 12 vai falar que a mulher também. Se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Muitas pessoas acham que o adultério é só quando o homem deixa a mulher. Não, aqui agora está dizendo, se a mulher também deixar o homem e casar com outro, adultera. Agora vamos voltar para Mateus 19. Que eu sei que ainda está uma pulguinha na tua orelha, né? E vou explicar isso aqui com muita facilidade. Mateus 19. Preste muita atenção. Vamos ver a cláusula novamente. 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E que casar com a repudiada também comete adultério. Fique aí. Muita gente usa o 19:9 para dizer que pode casar de novo. Então vamos lá. Vamos primeiro pela lógica. Olha isso todos para mim. Não tem nenhum texto que aprova o segundo casamento. 1 Coríntios 7:39 diz que não aprova só com a morte. Romanos 7:1 diz que não aprova o segundo casamento só com a morte. Marcos 10 diz que não aprova o segundo casamento. Lucas 18 não aprova. Por que um versículo, 1:9, vai contrariar toda a Bíblia? Gênesis 2:24 diz que é indissolúvel. Lá em Coríntios cita novamente. Efésios cita. Será que Jesus ia contradizer toda a Bíblia para apoiar o segundo casamento? Todos que casam pela segunda vez dentro da igreja, quando são traídos, acham refúgio nesse versículo, porque por causa da exceção, a não ser por adultério e casar com outro. Só que aqui também eu posso ir mais além ainda, e o tempo está estourando. Vamos lá. Por que esse texto ia contrariar todos os outros? Então você vai ter que fazer a exegese, os originais gregos. Você notou que está ali, qualquer que largar da sua mulher não sendo por prostituição? Por que não está ali? Qualquer que largar da sua mulher não sendo por adultério. Está prostituição, não está adultério. Então o original ali está porneia, e adultério é moicheia. Mas você poderia ter colocado, por considerar igual, eles colocaram moicheia ou porneia, tanto faz. Não, em Mateus 5, quando Jesus vai tratar dos pecados do coração, que estão no coração os vícios, os adultérios e a prostituição, lá está as duas juntas, moicheia e porneia. Então os judeus faziam distinção de porneia e de moicheia. Então trataram aqui de prostituição, porneia, e não de moicheia, adultério. Por quê? Porque Jesus também está ensinando duas coisas no texto. Por isso que há tanta contradição. Ele está ensinando ali do relacionamento judeu. Ele está ensinando que esse caso aqui é um caso de noivado. O judeu, antes de casar, fica um tempo, um noivado que é muito mais sério que o nosso. E nesse caso do noivado, que eles ainda não têm relações sexuais, se a mulher nesse período cometer porneia, relação sexual, o marido pode largar dela e casar com outro. Sabe onde eu descubro isso? José e Maria. Lembra? Quando Maria ficou grávida, José tentou sair dela, porque estava desposada de José, noiva, não estava casado. Então José foi embora, e a Bíblia diz que ele foi justo nessa decisão. José podia sair e casar com outra. Então o que Jesus está ensinando aqui? No caso de judeus, noivos, se ambos cometerem relações sexuais nesse período, um pode separar do outro e casar novamente. Por quê? Porque o casamento ainda não está oficializado. Tanto é que em João 8, os fariseus vão chamar Jesus de filho de porneia. Vão falar, Jesus, você veio de prostituição.
Porque Maria ficou grávida antes de José coabitar com ela, ou coabitou com ela antes do momento sacro. Então, evidenciando que o segundo casamento pode ser feito só enquanto ainda estão noivos. E se fossem oficialmente casados, não poderiam casar-se de novo. É exatamente isso que Mateus 19, 9 está nos ensinando. Eu não precisaria explicar tudo isso. Eu não precisaria discorrer. Mas por que você está fazendo? Por causa da dureza do vosso coração. Porque toda a Bíblia é contra o segundo casamento, por causa da união mística de Gênesis 2, 24. Mas essa exceção, para pessoas carnais, vão correr nela. Não, eu posso, eu tenho direito. Você não tem direito, você não pode. Nós temos que entender que vivemos a época da graça. É difícil tratar desses assuntos porque a igreja é muito carnal, racional, e ela quer lidar como a sociedade lida. Nós não damos. A porção de você que está só é o Senhor. A nossa herança é como a descendência levítica. Levi, a tribo de Levi, a porção deles era o Senhor. Aquilo que nos completa, que nos preenche, apesar do matrimônio ser algo lindo, não é a esposa nem o marido, é a pessoa de Jesus Cristo. É o Espírito do Deus vivo. Então o que eu digo para você que está em crise? Se a sua mulher, você está passando com um problema de divórcio, qual é a solução para a infidelidade conjugal? Não é o divórcio, meu irmão, é o perdão. Nós tratamos só de divórcio, de segundo casamento, mas há em nós uma graça maravilhosa para resolver isso. O exemplo do casamento não é Cristo, a igreja? É. O que Cristo faz diariamente? O que Cristo faz regularmente com a igreja? Perdoa ela. A igreja vive pecando com Cristo, vive traindo Cristo, vive adulterando. O que Cristo faz? Concede graça e misericórdia e perdoa. Perdoe. A maneira de restaurar o casamento é perdoar. A graça que é? Perdoar a pessoa independente do nível da ofensa. Essa é uma maneira. A graça em nós. Pastor, na sociedade isso não existe. É claro, eles não detêm o Espírito Santo. Nós temos. Perdoe a sua esposa que te traiu. Perdoe o seu esposo que te traiu. É isso que a palavra de Deus tem para nós. Que Deus quer a perpetuidade do casamento. A indissolução do casamento. O que Deus uniu, uma união que transcende a terra. Ninguém, nem você, nem tua esposa, nem a repartição pública, o homem, não separe. E em todos esses casos, a melhor saída é a graça gloriosa. É o perdão de Deus, que nós temos condição de perdoar. Recorra a Deus em oração, busque a Ele. Para os que estão solteiros, sozinhos, ofendidos, os que foram traídos e não podem se casar porque o cônjuge está vivo, Deus não proverá, não permitirá que você seja tentado ou afligido mais do que você pode suportar. Recorra à graça e à misericórdia dele. Vamos fechar os olhos, vamos orar.